Seus descendentes serão tantos. Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Jó, como você nunca viu. Hoje vamos comentar o capítulo 6, a resposta que Jó deu a Elifaz. A vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Elifaz falou assim: Jó, você está pecando. Está claro, isso está nítido em nossa mente. Então, volte-se para Deus. Deus te provocou essa doença, mas Deus fere e, em seguida, cura. Não dá para duvidar das providências de Deus. Então Jó responde a Elifaz: Então Jó respondeu: se pudessem pesar a minha aflição e colocar na balança a minha desgraça, seriam mais pesadas que a areia do mar. Por isso as minhas palavras são confusas. Levo cravadas em mim as flechas do Todo-Poderoso, e o meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se enfileiram contra mim. Jó diz assim, eu não estou fazendo nada de errado. Eu acredito na supremacia de Deus. Só que o que está acontecendo é que as suas flechas estão me atingindo. Eu não fiz nada. Como que eu vou pedir perdão por um pecado que eu não cometi, a não ser que Deus esteja cobrando os erros da minha juventude? Ele fala aqui, por acaso o asno selvagem relincha diante do capim? Se tivesse comida, eu estaria feliz comendo. Ou o boi muge diante da forragem? O boi reclama quando o coxo está cheio? Meu coxo está vazio. Que sabor tem a clara do ovo? O que antes me causava nojo de tocar, agora se tornou a minha comida. Agora se tornou a minha comida repugnante. Eu não sei porquê, mas Jó comia clara de ovo, sem sal. Tomara que se cumpra o que eu pedi, e Deus me conceda o que espero, que Ele se digne esmagar-me e solte sua mão para acabar comigo. Em outras palavras, Jó está querendo morrer. Para mim, a morte seria um consolo, e mesmo torturado sem piedade, eu daria saltos de alegria por não ter renegado os decretos do Santo Deus. Ele disse, eu estou sofrendo muito, mas eu não quero blasfemar contra Deus. Eu não quero falar contra a sua santa lei. Que forças me restam para aguentar? E aonde espero chegar para continuar vivendo? Por acaso tenho a firmeza da pedra? Por acaso sou feito de ferro? Já não encontro apoio em mim mesmo, e todos os recursos me abandonam. E aqui ele está dizendo de recursos financeiros, afetivos e humanos. Financeiros porque ele perdeu toda a sua renda. Seu gado morreu, suas propriedades foram tomadas. Afetivos porque aqueles que ele mais amava
o abandonaram. A esposa estava pronta para sair correndo. Ixi, eu falei 3 aqui, né? E a amizade, porque os recursos humanos é a amizade de seus amigos. Ele notou que os amigos que deveriam se solidarizar com ele estavam acusando-o de pecado. A pessoa desesperada tem direito à solidariedade do amigo, mesmo que tivesse abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mesmo se eu estivesse pecando, vocês não têm direito de ficar me acusando. Eu preciso de um apoio humano. Onde é que está o direito humano? Os brasileiros sabem muito bem o que é isso. Direito humano. É proibido punir. Mas os meus irmãos me desiludiram como rios temporários, como ribeiros que desaparecem do seu leito. No tempo do degelo, transbordam e se enchem quando a neve se dissolve, mas no tempo do verão evaporam e, chegando o calor, desaparecem seus leitos. Por causa deles, as caravanas mudam a rota, entram pelo deserto e se extraviam. As caravanas que vêm de Temã os procuram, e os mercadores de Sabá contam com eles. Mas a sua esperança é frustrada e, chegando a esse lugar, ficam desiludidos. Assim são vocês, meus amigos. Tornaram-se em nada para mim, pois estão vendo algo terrível. E vocês estão sentindo medo. Em que foi que errei? Por acaso eu pedi que vocês me dessem alguma coisa? Ou que se oferecessem suborno do bolso de você? Ou que me livrassem do meu adversário? Ou que me resgatassem do poder de algum tirano? Vocês me expliquem e eu ficarei em silêncio. Façam-me ver em que foi que eu errei. Como seria bom ouvir palavras justas, mas o que é que provam as provas de vocês? Vocês pretendem criticar as minhas palavras? As palavras do desesperado se dirigem ao vento. Não estou falando com vocês, estou falando com o vento. Façam-me o favor. Eu estou reclamando de Deus. Foi Ele que atirou flechas em mim. Ele que me pegou pela garganta, me puxou pela camisa com tanta força, que eu fiquei tudo amarrotado. Pois bem, olhem atentamente para mim. Eu juro que não vou mentir diante de vocês. Por que eu vou dizer que pequei se eu estou inocente? Voltem para trás e não sejam injustos comigo. Voltem atrás, pois a minha inocência está em jogo. Eu sou inocente e vocês estão me acusando. Pelo amor de Deus, por acaso existe falsidade nos meus lábios? Ou a minha boca não distingue mais a desgraça? Vocês me conhecem. São juízes, meus amigos de tribunal. Viram como eu trabalho? Sempre agi com honestidade. Nunca dei causa injusta contra a viúva, contra a criança, o órfão. E aí os amigos ficam assim, ó, meneando a cabeça. Jó, de novo, você vai falar que é inocente? Como assim, inocente? Você está todo estrupiado, homem. Olha, você já está descendo a sepultura. Confessa o seu pecado. Eu tenho certeza, disse Elifaz. Tenho certeza que Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e vai perdoar o seu pecado. Aí Jó diz, mas como
Que eu vou confessar um pecado que eu não fiz? Por acaso vocês querem me torturar para que eu confesse algo que não cometi? Porque sob tortura, muitos inocentes confessam. Mas sob tortura, Jó disse, eu não vou mentir para que vocês fiquem melhor. Esse foi o capítulo 6. O capítulo 7 foi o que inspirou o nome do nosso canal. Vigia das pessoas. Na linguagem de hoje, ela é mais explícito. Eu estou lendo aqui na versão católica, Bíblia Sagrada, edição pastoral, da editora Paulinas. Paulinas é a editora católica. Eu gostei também dessa versão. Está melhor do que a Almeida. A Almeida nem cita o contexto aqui do capítulo 7. Quando Jó começa falando do capítulo 7, ele está fazendo menção a um quartel, sabe, do exército em guerra. Então ele está fazendo assim menção aos labores do dia a dia. E ele vai citar um que se distingue de todos os outros. Esse precisamos prestar atenção. Olha como ele começa. O homem vive na terra cumprindo um serviço militar. Na linguagem de hoje fala assim, a vida é dura como o serviço militar. O serviço militar, a pessoa precisa começar muito cedo, muitas vezes tomando banhos frios, fazendo atividades de força, de resistência. É uma coisa laborativa. Eu não servi o exército. Eu fui incluído no excesso de contingente. Como eu tinha que trabalhar para sustentar a família, eu falei isso para eles e eles me dispensaram. Mas eu nunca fui muito forte, robusto. Não sei por que me dispensaram. Mas o exército, ou no campo de treinamento, no tiro de guerra que chamava, não sei como é que chama hoje, existe todo um batalhão e cada um faz a sua atividade. Hoje eu passei em frente ao exército aqui na cidade e tinha um soldado, não sei como é que eles chamam, recruta, estava cortando a grama. Ele até foi muito amável e me cumprimentou. Eu também devolvi o cumprimento. Todos têm que trabalhar muito. Seus dias são como os do diarista. Tal qual um escravo, ele suspira pela sombra, e como o diarista, espera pelo seu salário. Assim, a minha herança são meses de ilusão, e a mim couberam noite de fadiga. Ao me deitar, fico pensando, quando me levantarei? A noite é muito longa, me canso de ficar rolando na cama até a aurora. Minha carne está cheia de vermes e feridas. Minha pele se rompe e supura. Gente, essa imagem que Jó apresenta de si mesmo aqui é terrível. Como o diabo é cruel. Ele judia das pessoas. Não tem misericórdia, sabe? É coração de gelo. Ele só não matou Jó porque Deus o proibiu taxativamente. Pode fazer o que você quiser com ele, mas não o mate. O diabo não tem poder de nos matar. Senhor, nos livre desse cão. A vida é um sopro. Meus dias correm velozes como a lançadeira do tecelão. Saudações aí aos cozedeiros de plantão. E se consomem
sem qualquer esperança. Lembra-te, a minha vida é um sopro, e os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Os olhos de quem me vê não me enxergarão, mas teus olhos me procurarão. Mas eu já não existi mais, já terei morrido. Como nuvem que passa e se desfaz, quem desce ao túmulo nunca mais subirá, nunca mais retornará à sua casa, sua morada, nunca mais o reverá. Como é triste aqueles que partiram, nunca mais o veremos, nunca mais ouviremos sua voz, nunca mais sentiremos o toque, o beijo carinhoso, o cuidado. Nunca mais, nunca mais, nunca mais nessa vida. Os nossos queridos que passaram, agora estão em paz, dormindo o sono dos justos. Precisamos nos preparar para aquele grande dia que, ao soar a trombeta de Deus, os nossos mortos amigos queridos possam ressuscitar e que nós, que ainda estaremos vivos, possamos ser transformados e unidos aos queridos, corpos celestiais, cidadãos da pátria superior. Seremos amigo do vigia das pessoas. Estaremos com ele dia e noite, na cidade santa, de ouro e cristal. Nem sol vai ter lá, não precisa, porque Deus mesmo será a nossa luz. E aí Jó disse assim: eu sei que as coisas aqui passam muito depressa, por isso não ficarei calado. Meu espírito angustiado falará e minha alma entristecida se queixará. Por acaso sou o mar ou o dragão para me colocares mordaça? Quando penso que o leito me aliviará e minha cama abrandará meus gemidos, então me espantas com sonhos e me aterrorizas com pesadelos. Jó tinha pesadelos à noite. Eu preferiria morrer sufocado antes a morte do que estas dores. Melhor morrer do que ficar sofrendo infinitamente. Pois os meus dias são apenas um sopro. O que é o homem para fazeres tanto caso dele? Para fixares tua atenção sobre ele? A ponto de examiná-lo a cada manhã e testá-lo a cada momento? Por que não paras de me espionar, deixando-me ao menos engolir a saliva? Nem a saliva eu posso engolir? Ó Deus! Aqui ele já começa a considerar o fato de ter pecado, porque Jó tinha essa crença limitante. Ele também cria que a doença, o flagelo que estava vivendo, só poderia ser resultado de pecado. Então ele disse, caso eu tenha pecado, o que foi que eu te fiz? Em que o meu pecado te atinge, ó soberano? Aí aqui ele fala o nome que deu origem ao nome do nosso canal. Só que na versão católica está assim: ó espião da humanidade.
Na versão, na linguagem de hoje diz, ó vigia das pessoas. Por isso o canal chama Vigia das Pessoas. Então, o vigia é aquele que fica na guarita, espreitando. Então ele vê tudo. Ele vê que tudo que os outros soldados estão fazendo. E ele vê se alguém se aproxima. Então Deus é esse vigilante que fica nos observando. Então não adianta você pecar em segredo. O espião da humanidade, o vigia das pessoas, está de olho. Ele está vendo a injustiça que estão cometendo contra você. Jó, Deus está vendo que você está sendo injustiçado. Mas só que Jó não entende isso. Jó também concorda que se está doente é porque pecou. Aí ele fala, só pode ser os meus pecados da juventude. Mas, Senhor, você está contando ainda aquele tempo em que eu era meio tonto, meio inconsequente? Eu não sabia que estava contando também. Por que me tomaste como alvo e me transformaste em peso para ti? Por que não perdoas o meu pecado, Senhor? E não afasta de mim a minha culpa? Olha, logo eu me deitarei no pó. Tu me procurarás, tateando, e eu não existirei mais. Viram aqui o erro de Jó? O erro dele em pensar que realmente tinha pecado, porque ele disse, Senhor, se eu pequei, me perdoa. Isso deu argumentos para seus opositores. Ele disse, você pecou, porque Deus é justo. Ele não ia te ferir se você fosse justo. Então você pecou. Veja bem, Jó. Então Jó, em sua defesa, ele reafirma essas palavras e disse, eu pequei na juventude. Ou, qual o problema do meu pecado? Em como que o meu pecado te atinge, Senhor? Por que o Senhor não me perdoa? Ou seja, ele disse que era inocente, mas agora está admitindo que pecou. Isso é motivado por causa daquelas crenças limitantes. Essa é a crença que, ao meu humilde ver, ao meu humilde modo de pensar, levou a tantas dores aqui, não é? No capítulo 8, agora quem vai dizer vai ser Beldade. Ele começa assim. Beldade, da região de Suá, tomou a palavra e disse, até quando você vai falar dessa maneira? Suas palavras são como furacão. Pode Deus torcer o direito? Pode o Todo-Poderoso perverter a justiça? Se os seus filhos pecaram contra Deus, ele já os entregou ao poder dos próprios crimes. Olha, Beldade chegou aqui com um golpe baixo. Jó, seus filhos acabaram de morrer, porque eles pecaram. Foram punidos imediatamente com fogo do céu. A casa caiu sobre eles. A casa caiu literalmente. Mas, se você procurar Deus, se suplicar ao Todo-Poderoso e se conservar puro e reto, Ele cuidará de você e restaurará na sua legítima prosperidade. Sua situação anterior parecerá coisa pequena em comparação com a grandeza de seu futuro. Ele reafirma aqui, Jó, arrepende-te e Deus vai te restituir
tudo que você perdeu. Está sendo profeta. Bildade está sendo profeta. Apesar de afirmar seus filhos pecaram miseravelmente, ele disse: reconcilia-te com teu Deus, e ele restituirá todos os seus bens, restituirá a tua saúde. Gente, isso é uma palavra de Deus. Mas os injustos serão castigados. Consulte as gerações anteriores e observe a experiência de nossos antepassados. Nós nascemos ontem, não sabemos nada. Nossos dias são como sombra no chão. Os nossos antepassados, no entanto, vão instruí-lo e falar a você com palavras tiradas da experiência deles. Por acaso brota o papiro fora do pântano? O papiro aqui ele está, na linguagem de hoje, não está falando do papiro, está falando do, não sei se é a mesma coisa, acho que não. Chama de taboa, aquele pendão que nasce no brejo. Tanto é que o Cid Moreira, o grande narrador da Bíblia, fala tábua. Ele lê errado a palavra. Várias vezes ele lê errado. Os nossos antepassados vão instruí-lo. Ou pode o junco crescer sem água? Ainda verde para ser colhido, ele seca antes de todas as ervas. Tal é o destino de quem se esquece de Deus. Você, Jó, esqueceu de Deus, por isso está perecendo. E assim desaparece a esperança do injusto. A confiança do injusto é um fio frágil e sua segurança é uma teia de aranha. Você está confiando em teia de aranha, Jó. Presta atenção. Se alguém nela se apoia, ela não aguenta. Se alguém se agarra a ela, ela não sustenta. Cheia de seiva ao sol, a árvore estende os ramos por todo o jardim. Lança as raízes entre as pedras e vive no meio das rochas. Mas se for arrancada do seu lugar, este a renega dizendo: nunca vi você. Assim termina sua alegre história, e outras plantas brotam no mesmo chão. Jó, você era a árvore frondosa. Você foi tirado pela raiz. Você está secando por causa do seu pecado. Outras árvores brotarão no seu lugar. Ele estava pensando no Eliú, o menino que era estagiário deles. Note bem, Deus não rejeita o homem íntegro, nem faz aliança com malfeitores. Ele encherá de novo a sua boca de sorriso e seus lábios com gritos de alegria. Seus inimigos ficarão cobertos de vergonha e a tenda dos injustos desaparecerá. Converta-se. Deus não rejeita homem íntegro. Se Deus te rejeitou, está faltando integridade a você. Se reconcilie com Deus e Ele devolverá a você toda a prosperidade que você perdeu. Aí no capítulo 9, Jó já responde: eu sei muito bem que é assim. Tá vendo? Ó? Dando razão aos amigos. Crença limitante. Como pode um homem ter razão diante de Deus? Se alguém quisesse disputar com Deus, esse não lhe responderia uma só vez, se fizesse-lhe 1000 perguntas. Qual o sábio ou forte que se opõe a ele e saiu ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam, e na sua ira as arranca do lugar.
Ele abala os alicerces da terra, e as colunas delas estremecem. Deus manda que o sol não se levante, e esconde as estrelas. Ele sozinho estende o céu e caminha sobre as ondas do mar. Ele criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e a constelação do sul. Ele faz prodígios insondáveis e maravilhas sem conta. Ele passa junto a mim e eu não o vejo. Roça em mim e eu nem sinto. Se apanha uma presa, quem tirará dele? Quem poderá dizer: o que está fazendo Deus? Deus não reprime a sua própria ira, e debaixo dele se curvam as legiões de Raabe. Na versão de hoje diz, o monstro Raabe. Deus é arbitrário, muito menos eu lhe poderei responder ou escolher argumentos contra ele. Mesmo que eu tivesse razão, não receberia resposta e teria que implorar misericórdia ao meu juiz. Jó está admitindo aqui que não tem razão. Crença limitante. Cuidado com a crença limitante. O poder dela é limitá-lo. Nós poderemos estar incorrendo nesses mesmos erros, nos mesmos erros que esses juízes tarimbados incorreram. O próprio Jó também achava que estava errado, por causa dessa crença limitante. Ele cria que doença, infortúnio na vida, era resultado de pecado. Lembra aqueles homens que perguntaram, os discípulos de Jesus, sobre o cego? Primeira pergunta deles: Mestre, quem pecou? Este ou os antepassados dele? Entende? Já tinha se passado 2000 anos quase da história de Jó. E eles ainda tinham aquela crença limitante de que doença era resultado de pecado. Até hoje a gente tem ainda esse resquício do passado. A gente, quando vê alguém sofrendo muito, diz: ah, está sofrendo porque pecou. Se alguém demora para morrer, tá vendo? Está sofrendo, pecou muito. Deus está dando uma chance para se arrepender. Que injustiça, gente. A gente não sabe, mas a unha do cramunhão pode estar grudada nessa pessoa. Ele tem raiva dos servos de Deus e por isso ele os trata assim com tanto desdém e desprezo. Precisamos tirar isso da nossa cabeça. Minha flor sofreu muito. Não foi muito tempo, mais ou menos um mês. Mas ela sentia muitas dores. Ela implorava para Deus do céu dar alívio para ela. Tirar ela do nosso convívio. Quando ela falava isso, eu ficava muito triste. Mas eu nunca falei: Senhor, não faça isso. Até falei. Mas eu não achava que ela ia passar dessa para melhor. Senão eu teria orado ao Senhor com mais convicção. Eu lembro que um dia que ela estava falando essas coisas, eu estava na cozinha fazendo o almoço. Eu disse assim, em tom de brincadeira: Senhor, não ouça o que ela está falando, não. Ela sentia muitas dores. E ela era uma santa. Pensa numa mulher que não tinha maldade. Ela até falava para mim às vezes: você está com maldade.
E eu falava, é verdade, você não tem nenhuma maldade. Ela não tinha inimigos, nunca arrumou treta com ninguém. Meu Deus, era um exemplo. E como sofreu dores. Quando eu a levei para a última internação dela, ela foi chorando de casa até o pronto-socorro. E ela dizia para mim, para o carro, que eu quero deitar ali naquele gramado. Eu falava, não, não vou parar, meu bem. Escuta, minha filha, nós temos que ir. Chegou lá com muita dificuldade. Ela não aguentava levantar. Tinha uma cadeira de rodas que alguém a emprestou para ela. Mas ela não aguentava. Ninguém do pronto-socorro veio ajudar. Mas os populares apareceram e, graças a Deus, me ajudaram. Colocamos ela na maca. Eu invadi a emergência, entrei com ela. Brigaram comigo. Enquanto eu fui fazer a ficha dela, quando voltei, ela já estava lá fora de novo. Eu, muito bravo, falei, quem foi o jumento que tirou minha esposa de dentro da emergência? Eu quero saber o nome. Aí já veio a enfermeira, começou a atender ela. A supervisora muito boa fez a ficha para mim, porque eu acho que eu estava sem o documento, não conseguia localizar a ficha dela. Minha esposa detestava escândalo. Ela falou, pelo amor de Deus, para de fazer barulho. Para de brigar. Aí eu abaixei assim na maca e falei bem no ouvido dela. Minha falou, eu não estou bravo não. Eu só estou fazendo isso para que eles te atendam. Porque eles não querem te atender. Aí eu dei o último afago nela. Aí colocaram ela para dentro da emergência. E eu nunca mais a vi. Nunca mais falei com ela. Graças a Deus que naquela última semana eu passei as noites lá com ela. Ela não queria que eu ficasse lá, queria que eu ficasse em casa com a família. Mas eu vinha aqui, tomava banho e voltava. Ela ficava tão contente quando me via. Que bom que eu pude acompanhar seus últimos instantes. Hoje eu estive lá no túmulo dela de novo. Estou indo lá com frequência. Eu ia comprar uma flor lá no cemitério. Um vasinho desses que custa 2, 3 reais. A pessoa falou 20 reais. Eu falei, não vou comprar não. Hoje eu vou dar para ela só minhas lágrimas. A mulher ficou me olhando. Aí eu fui lá, passei embaixo de um pé de maracujá. Tinha um maracujá madurinho. Ah, como ela gostava de fazer mousse de maracujá, suco de maracujá. E eu adorava comer. Era o único doce que eu comia. Nunca gostei de bolo, de sobremesas. Mas a de maracujá eu não perdia. Nunca mais vou comer aquele deliciosa sobremesa de maracujá. Aí eu peguei um galinho de maracujá, coloquei lá no túmulo
que tristeza. Nós estamos falando aqui, capítulo 9 de Jó. Então, o Jó está respondendo a Bildade. E ele diz: meus dias correm mais depressa do que um atleta e fogem sem ter provado a felicidade. Deslizam como barcos de papiro. Na outra versão de hoje fala: a minha vida passa como um barco ligeiro. Como águia que cai em cima da presa. Se penso, vou esquecer o meu sofrimento e ficar de rosto alegre. Fico com medo de todo tipo de desgraça, pois eu sei que Ele não me absolverá. E se por acaso sou culpado, por que me cansar à toa? Ainda que eu me esfregasse com sabão e lavasse minhas mãos com soda, tu me atirarias na lama e minhas roupas teriam nojo de mim. É que Deus não é homem como eu, para que eu possa dizer-lhe: vamos comparecer juntos no tribunal. Se houvesse entre nós um árbitro que pusesse as mãos sobre nós dois, ele afastaria de mim a vara de Deus. Ele falaria: não, Deus está errado, para que eu não enlouquecesse com o seu terror. Então eu poderia falar sem medo, do contrário, não sou dono de mim mesmo. Estou cansado da minha vida, vou entregar-me às queixas, falando com toda a amargura do meu coração. Vou pedir a Deus: não me condenes. Conta-me o que tens contra mim. Será que te divertes em me oprimir, desprezando a obra de tuas mãos, para favorecer os projetos dos injustos? Por acaso tem olhos de carne e vês apenas como homem? Por acaso teus dias são como os dias nossos, meros mortais? Teus anos como os anos de um ser humano, para sondares a minha culpa e investigares o meu pecado, mesmo sabendo que não sou culpado e que ninguém me pode livrar da tua mão? Tuas mãos me formaram e me modelaram. E agora tu te voltas contra mim para me aniquilar? Lembra-te, tu me fizeste do barro. Queres agora fazer-me voltar ao pó? Não me derramaste como leite e me coalhaste como queijo? Tu me revestiste de pele e carne e me teceste de ossos e nervos. Tu me concedeste vida e favor, e tua providência conservou a minha respiração. Contudo, alguma coisa tu guardas escondida. Agora eu sei que tinhas essa intenção. Se eu pecasse, tu me surpreenderias em flagrante e não deixarias a minha culpa sem castigo. Se eu fosse culpado, ai de mim. Se eu fosse inocente, não poderia levantar a cabeça, pois estou cheio de vergonha e embriagado de miséria. Se levanto a cabeça, tu me caças, altivo como o leão, e multiplica tuas perseguições. Multiplica tuas proezas contra mim. Tu repeles teus assaltos contra mim, repetes. Contra mim redobras tua ira, e contra mim lanças tropas descansadas, tropas fortes, bem alimentadas. O Senhor pega essas tropas e coloca no meu encalço. Por que me tiraste do ventre materno
Eu poderia ter morrido e ninguém me teria visto. Eu seria como alguém que nunca existiu, levado do ventre para o túmulo, como são poucos os dias da minha vida. Deixa-me para que eu possa respirar um pouco, antes que eu me vá para nunca mais voltar, para o país das trevas e da sombra da morte, para o país onde a aurora é noite negra, onde a sombra da morte cobre a confusão e onde a claridade é escuridão eterna. Amém. Vamos parar por aqui. Analisamos o capítulo 6 ao capítulo 10. Tá gostoso, né? Você tá gostando? Então, dê aí um joinha, inscreva-se no canalzinho, compartilhe com seus amigos, alguém pode precisar dessa boa palavra. Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Amém.